trabalho das 22 horas às 6 horas, em um prédio assombrado. Quebrei uma regra e quase morri. Sou vigilante noturno. Meu chefe me deu 5 regras para não morrer. Isso aconteceu comigo há 6 meses, quando consegui um emprego como vigilante noturno em um prédio comercial no centro da cidade. Eu estava desempregado há quase 1 ano. Meu currículo não era dos melhores, e as poucas entrevistas que conseguia nunca davam em nada. Quando vi o anúncio para vigilante noturno, nem acreditei no salário oferecido. Era quase o dobro do que outros lugares pagavam para a mesma função. A entrevista foi estranha desde o início. O escritório da empresa de segurança ficava no térreo de um prédio antigo, meio escondido, entre uma papelaria e uma loja de eletrônicos. O lugar cheirava a mofo e cigarro antigo, e as lâmpadas fluorescentes piscavam de vez em quando. O supervisor que me entrevistou, Sr. Henrique, era um homem magro, de uns 50 anos, com olheiras profundas e uma forma de falar que me deixou desconfortável. Ele não fazia perguntas normais de entrevista de emprego. Você tem medo do escuro? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Não, senhor. Pelo contrário, sempre preferi a noite. E de ficar sozinho? Você se incomoda com solidão? Na verdade, prefiro trabalhar sozinho. Ele anotou algo no papel e me olhou por um tempo que pareceu eterno. Você acredita em coisas inexplicáveis? A pergunta me pegou desprevenido. Como assim, senhor? Esquece. Última pergunta. Você segue ordens sem questionar? Sim, senhor. Ótimo. O trabalho é seu. Simples assim. Nem pediu referências, nem verificou meus documentos direito. Na época, achei que tinha dado sorte. O prédio onde eu trabalharia ficava na Rua das Palmeiras Número 847. Era um edifício comercial de 12 andares, construído nos anos 70. Durante o dia, funcionavam algumas empresas pequenas, escritórios de contabilidade, consultórios dentários, esse tipo de coisa. À noite, só ficava eu. Meu primeiro dia foi numa segunda-feira. Cheguei às 10 da noite para receber as instruções do vigilante do turno anterior, um cara chamado João. João tinha uns 40 anos, cabelo grisalho, e parecia eternamente cansado. Quando me viu, ele suspirou fundo, como quem sente pena de alguém. Você é o novo? Sou sim. Primeiro dia. Bom, vem cá que vou te explicar o básico. Ele me mostrou a mesa de vigilância no térreo, os monitores de segurança, as chaves dos andares, o telefone da empresa. Tudo normal até então. As rondas são de 2 em 2 horas. Você sobe andar por andar, confere se está tudo trancado, assina o livro de ponto que tem em cada andar e volta. Simples. Parece tranquilo. É, mas ele hesitou. Tem algumas coisas que o Henrique não vai te contar. Coisas que você precisa saber se quiser durar mais de uma semana aqui. Que tipo de coisa? João olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que estávamos sozinhos. Primeiro, nunca, por nada neste mundo, suba ao 12º andar depois da meia-noite. Por quê? Não importa por quê. Simplesmente não suba. Mas e a ronda? O 12º andar não entra na ronda noturna. Henrique deveria ter te falado isso, mas ele nunca fala. Achei estranho, mas anotei mentalmente. Segundo, se você ouvir música vinda do 7º andar, ignore. Não investigue. Música. Que tipo de música? Piano, sempre piano. Você vai ouvir. Principalmente nas madrugadas de quinta-feira. Finja que não ouviu nada, mas pode ser alguém que ficou trabalhando até tarde. João me olhou com uma expressão que me gelou. Não tem piano no 7º andar. Na verdade, não tem nada no 7º andar. Está vazio há 3 anos. Comecei a ficar desconfortável, mas João continuou. Terceiro, e mais importante, se o elevador parar sozinho no 4º andar e a porta abrir, não entre no corredor. Espere a porta fechar e aperte o botão do térreo imediatamente. João, isso tudo parece muito o quê? Maluco. Ele riu, mas não havia humor na risada. Eu trabalho aqui há 5 anos. Já vi 3 vigilantes saírem correndo no meio da noite e nunca mais voltarem. Outros 2 foram demitidos
porque não conseguiam mais trabalhar direito depois do que viram. E o que eles viram? Coisas que você também vai ver, se não seguir essas regras. Ele pegou sua jaqueta e se dirigiu para a porta. João disse: e mais uma coisa, se alguém bater na porta da entrada depois das 2 da manhã, não abra. Não importa quem seja. Não importa o que digam. Você não ouve. Você não vê. Você não existe para eles. Eu perguntei: e se for uma emergência? João respondeu: que tipo de emergência alguém teria num prédio comercial? Às 2 da manhã. Ele tinha razão? Não consegui pensar numa resposta. João continuou: uma última dica. Mantenha sempre a luz da recepção acesa. Todas as luzes. Se uma queimar durante seu turno, troque imediatamente. E se faltar energia? Eu perguntei. Se faltar energia? O quê? João parou na porta e me olhou por cima do ombro. João disse: se faltar energia, saia do prédio. Vá para casa. Invente qualquer desculpa para o Henrique no dia seguinte, mas não fique aqui no escuro. Ele saiu me deixando sozinho na recepção, com uma lista de regras que não faziam o menor sentido. Tentei racionalizar. Prédios antigos fazem barulhos estranhos. Elevadores às vezes têm defeito. Música podia ser de algum prédio vizinho. Eram explicações lógicas para tudo. Mas conforme a noite avançava e o prédio ficava mais silencioso, comecei a entender por que João parecia tão cansado. Porque mesmo tentando ignorar, eu podia sentir que havia algo fundamentalmente errado naquele lugar. Algo que todas as pessoas que trabalhavam ali sabiam, mas ninguém falava abertamente. E às 11h45 da noite, quando fiz minha primeira ronda e o elevador parou sozinho no 4º andar, eu descobri que as regras do João não eram superstição. Elas eram a única coisa que me mantinha seguro. Ele saiu me deixando sozinho na recepção, com uma lista de regras que não faziam o menor sentido. Tentei racionalizar. Prédios antigos fazem barulhos estranhos. Elevadores às vezes têm defeito. Música podia ser de algum prédio vizinho. Eram explicações lógicas para tudo. Mas às 11h45 da noite, quando fiz minha primeira ronda, descobri que as regras do João não eram superstição. O elevador subiu normalmente até o 3º andar. Conferi as salas. Assinei o livro de ponto. Tudo tranquilo. No 4º andar, a mesma coisa. Foi quando apertei o botão para o 5º andar que aconteceu. O elevador parou. As portas se abriram, mas não estávamos no 5º andar. O painel indicava 4. E as portas mostravam exatamente o corredor que eu acabara de sair. O mesmo corredor do 4º andar, com as mesmas portas de vidro fosco, a mesma iluminação fraca. Mas havia algo diferente. Todas as luzes das salas estavam acesas. Todas. E eu tinha certeza absoluta de que estavam apagadas quando passei ali 2 minutos antes. Lembrei das palavras do João: se o elevador parar sozinho no 4º andar e a porta abrir, não entre no corredor. Apertei o botão do térreo imediatamente. As portas se fecharam e o elevador desceu normalmente. Quando cheguei na recepção, minhas mãos tremiam. Liguei para João. Eu disse: João, sou eu, o novo vigilante. O elevador parou sozinho no 4º andar, exatamente como você disse. João respondeu com uma voz cansada: você entrou no corredor? Eu falei: não. Segui exatamente o que você mandou. João disse: ótimo. Isso é bom. Significa que eles ainda não se interessaram por você. Eu perguntei: eles? Quem são eles? João suspirou pelo telefone. Você vai descobrir se continuar trabalhando aí. Mas por enquanto, só precisa saber que seguiu a regra certa. João continuou: escuta, amanhã à noite vou aparecer aí por volta das 11. Tem mais algumas coisas que preciso te ensinar. Coisas que não dá pra falar por telefone. A ligação terminou e fiquei sozinho novamente. O resto da primeira noite passou sem incidentes. Fiz mais 2 rondas, sempre evitando o 12º andar como orientado. E não ouvi música nenhuma vinda do 7º. Talvez João estivesse exagerando sobre alguns pontos. Na segunda noite, cheguei às 10 preparado para mais uma noite tranquila. João apareceu às 11 em ponto, como prometido. João disse:
Então, como foi o resto da primeira noite? Eu respondi: tranquila. Depois daquele episódio do elevador. João assentiu. Bom, hoje vou te mostrar algumas coisas que você precisa ver para entender onde está trabalhando. João continuou. Primeiro, quero que você olhe os monitores de segurança, especificamente as câmeras do 7º e 12º andares. Olhei para as telas. Havia 12 monitores, um para cada andar, mas 2 das telas mostravam apenas estática. Eu perguntei: as câmeras estão quebradas? João respondeu: não. Elas funcionam perfeitamente durante o dia, mas das 10 da noite às 6 da manhã. Sempre mostram isso. João me levou até um armário que eu não havia reparado antes. Dentro havia uma pasta grossa, cheia de relatórios. Joe explicou: estes são os relatórios de ocorrência dos últimos 5 anos. Todos os vigilantes que trabalharam aqui deixaram registrado o que viram. Abri a pasta. Havia dezenas de relatos to-dos manuscritos, todos descrevendo eventos impossíveis. 15 de março, -0238. Ouvi piano vindo do 7º andar. Subi para Corradovazio. Mas a música continuava. Voltei correndo para a recepção. 22 de agosto, -01. 15H. Elevador. Desceu sozinho do 12º andar. Quando as portas abriram, havia uma mulher de vestido branco. Ela não respondeu quando falei com ela. Desapareceu quando pisquei. 3 de dezembro, -03458. Todas as luzes do prédio se apagaram simultaneamente. Saí imediatamente conforme orientação. No dia seguinte, descobri que não havia falta de energia na região. Página após página de relatos similares. Todos assinados, to-dos datados. Todos descrevendo a mesma coisa. Aquele prédio não era normal. Eu perguntei: João, o que aconteceu aqui? Por que este lugar é assim? João fechou a pasta e me olhou seriamente. João disse: em 1987, houve um incêndio no 12º andar. Era uma empresa de seguros. O fogo começou durante um evento da empresa, uma festa de fim de ano. João continuou: 7 pessoas morreram. 5 funcionários, o pianista que tocava no evento e uma secretária que tinha voltado para pegar alguns documentos. Eu perguntei. E desde então, João completou: desde então, coisas estranhas acontecem aqui, principalmente nos horários que correspondem ao momento do incêndio. A festa estava acontecendo das 8 às 2 da manhã quando o fogo começou. João se levantou e foi até a janela. João disse: o problema é que depois do incêndio, eles reformaram o prédio, alugaram novamente, fingiram que nada aconteceu. Mas os mortos não sabem que o prédio foi reformado. Eles ainda acham que estão vivos, que estão trabalhando. Eu perguntei: e por que apenas os vigilantes noturnos veem essas coisas? João respondeu: porque somos os únicos que estamos aqui no horário que eles existem. Das 8 da noite às 6 da manhã, este prédio pertence a eles. Naquele momento, escutei algo que me fez congelar. Era uma melodia suave de piano vinda de cima. João ouviu também e disse: quinta-feira, 2h15 da manhã. Exatamente o horário da festa. Eu perguntei: mas João, se eles não sabem que estão mortos, por que seguir as regras? Por que não tentar ajudá-los? João me olhou com uma expressão grave. João respondeu: porque nem todos os mortos são pacíficos. Alguns morreram com raiva, com medo, com desespero. E quando você quebra as regras, quando interfere na rotina deles, eles percebem que você não pertence aqui. A música de piano ficou mais alta, João disse. E quando eles percebem isso, tentam fazer você pertencer para sempre. João se dirigiu para a porta. João falou: preciso ir. Mas lembra, não importa o que você ouça hoje, não suba ao 7º andar e principalmente, não suba ao 12º. Eu perguntei: e se o elevador parar sozinho novamente? João parou na porta e disse: se parar no 4º andar, você sabe o que fazer, mas se parar no 12º... João hesitou. João completou: se parar no 12º, saia do elevador imediatamente. Desça pelas escadas. Vá para casa
e peça demissão amanhã. Porque se você vir o que tem lá em cima, você não vai conseguir mais sair deste prédio. A porta se fechou atrás dele. E pela primeira vez desde que comecei a trabalhar ali, percebi que talvez o salário alto tivesse uma razão muito específica. E enquanto a música de piano continuava ecoando pelos corredores vazios, eu entendi que as regras do João não eram apenas conselhos, elas eram a única barreira entre mim e algo que eu ainda não estava preparado para enfrentar. Os dias seguintes passaram sem grandes incidentes. Eu havia me acostumado à rotina das regras. Evitava o 12º andar, ignorava a música do piano nas quintas-feiras e sempre saía do elevador quando ele parava sozinho no 4º andar. Até a 3ª semana, quando minha curiosidade falou mais alto que o bom senso. Era uma terça-feira, por volta das 2h30 da manhã. Eu estava fazendo minha ronda de rotina, quando, no 8º andar, notei algo diferente. Uma das salas estava com a luz acesa, e eu tinha certeza de que havia conferido todas as luzes quando passei ali antes. Era a sala 804, um pequeno escritório de contabilidade. Através da porta de vidro fosco, consegui ver uma sombra se movimentando lá dentro. Meu primeiro instinto foi seguir a regra não escrita, ignorar e continuar a ronda. Mas então pensei que podia ser um ladrão, ou alguém que havia ficado trabalhando até tarde e esquecido de ir embora. Bore é na porta. Uma voz feminina respondeu: "Pode entrar, está aberto." Abri a porta e entrei na sala. Havia uma mulher sentada em uma das mesas, digitando em um computador antigo. Ela usava um vestido social azul marinho e tinha cabelos castanhos presos em um coque. Parecia ter uns 30 anos. Eu disse: "Desculpe incomodar, senhora. Sou o vigilante do prédio. A senhora está trabalhando muito tarde." Ela levantou os olhos do computador e sorriu. A mulher respondeu: "Você deve ser novo. Eu sou a Márcia, da contabilidade. Estou terminando uns relatórios para a reunião de amanhã." Eu falei: "Entendo, mas já passa das 2h30 da manhã. A senhora não acha melhor ir para casa descansar?" Márcia disse: 2h30? Não pode ser. Cheguei aqui às 8 da noite. Não trabalhei tanto tempo assim." Ela olhou para o relógio na parede. O ponteiro estava parado nas 9h15. Márcia continuou: "Viu? 9h15. Ainda tenho bastante tempo." Olhei meu celular. 2h32 da manhã. Eu disse: "Senhora Márcia, o relógio da parede está parado. São quase 3 da manhã." Márcia me olhou confusa. 3 da manhã? Isso não faz sentido. Eu sempre saio daqui às 10 da noite. Foi então que percebi. O computador em que ela estava digitando não estava ligado. A tela estava preta, mas ela continuava pressionando as teclas como se estivesse trabalhando normalmente. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu disse: "Senhora Márcia, a senhora trabalha nesta empresa há muito tempo?" Márcia respondeu: "Há 5 anos. Desde 1985. Por quê?" Meu sangue gelou. Estávamos em 2024. Eu perguntei: "A senhora se lembra do incêndio que houve aqui no prédio?" Márcia me olhou confusa. "Que incêndio? Não houve nenhum incêndio aqui." Márcia continuou: "Olha, você está me assustando com essas perguntas estranhas. Vou ter que ligar para a segurança." Ela pegou o telefone, mas quando levantou o fone, não havia sinal de linha. Márcia disse: "Que estranho. O telefone não está funcionando." Eu tentei manter a calma. "Senhora Márcia, eu sou da segurança. E a senhora precisa saber de uma coisa." Márcia me olhou expectante. Eu continuei: "O ano é 2024. A senhora morreu em um incêndio em 1987. Márcia riu. "Que brincadeira é essa? Eu estou bem aqui, conversando com você." Ela se levantou e caminhou na minha direção. Foi então que notei que seus pés não faziam barulho no chão, e a temperatura da sala havia despencado drasticamente. Márcia disse: "Se eu estou morta, como posso estar falando com você?" Eu recuei na direção da porta. Eu não sei, mas a senhora precisa entender que..." Márcia me interrompeu. "Você está mentindo. Sua voz mudou. Ficou mais grave, mais fria." Márcia continuou: "Ou você está louco,
E pessoas loucas não deveriam trabalhar aqui. Ela se aproximou mais. Agora conseguia ver que havia algo errado com seu rosto. Era como se fosse um reflexo imperfeito no espelho, com detalhes que não batiam direito. Márcia disse: talvez você precise ficar aqui conosco por um tempo, para entender como as coisas funcionam. Corri para a porta, mas ela bateu com força na minha frente. Márcia falou: você não pode sair. Ainda não terminou seu trabalho. Tentei abrir a porta, mas não conseguia. A maçaneta não se movia. Márcia disse: senta aqui comigo. Vamos trabalhar juntos. Para sempre. Foi quando lembrei de algo que João havia me dito. Quando você quebra as regras, quando interfere na rotina deles, eles percebem que você não pertence aqui. Eu havia quebrado a regra cardinal: não interferir, não tentar ajudar ou confrontar os mortos. Márcia se aproximou ainda mais. Por que você está com medo? Eu só quero sua companhia. Senti suas mãos geladas tocando meus ombros. Márcia sussurrou: fica aqui comigo. Podemos trabalhar juntos todas as noites. Nunca mais você vai se sentir sozinho. Consegui me soltar e corri para a janela. Quebrei o vidro com uma cadeira e disparei o alarme de incêndio. O barulho ensurdecedor ecoou por todo o prédio. Márcia gritou: não! Você não pode ir embora. Nós temos trabalho para fazer. As luzes da sala começaram a piscar violentamente. E então, de repente, escuridão total. Quando as luzes de emergência acenderam alguns segundos depois, Márcia havia desaparecido. A sala estava vazia, mas o computador, que antes estava desligado, agora mostrava uma tela azul com uma mensagem repetindo infinitamente: não saia, não saia, não saia. Corri para as escadas e desci até o térreo. Meu celular tocou. Era João. João disse: eu ouvi o alarme daqui de casa. O que aconteceu? Eu, ainda ofegante, respondi: eu quebrei uma regra. Falei com uma morta. Ela tentou me manter lá em cima. João suspirou pesadamente. Merda. Que andar? Eu respondi: 8º. Sala 8. João disse: Márcia, ela era secretária no 12º andar, mas às vezes trabalhava na contabilidade do 8º. João continuou: escuta bem, você vai embora agora, e amanhã, quando voltar, ela vai tentar novamente, mas agora ela sabe quem você é. Eu perguntei: e o que eu faço? João respondeu: você evita o 8º andar a todo custo e reza para que ela seja a única que notou você. João fez uma pausa. João disse: porque se os outros mortos perceberem que você pode vê-los, que você pode falar com eles, eles vão querer sua atenção também. Quando desliguei o telefone, ouvi um som que me fez olhar para cima. No 8º andar, a luz da sala 804 estava acesa novamente. E na janela quebrada, consegui ver uma silhueta feminina me observando. Márcia estava esperando, e agora eu sabia que havia cruzado uma linha da qual talvez não houvesse volta. Na noite seguinte, cheguei ao trabalho sabendo que tudo havia mudado. Márcia me conhecia agora, e segundo João, isso significava que as regras não me protegeriam mais da mesma forma. João estava me esperando na recepção. João disse: você tem certeza de que quer continuar? Depois do que aconteceu ontem, ninguém te julgaria se pedisse demissão. Eu respondi: preciso do emprego, João. E além disso, agora quero entender o que realmente acontece aqui. João balançou a cabeça. Entender pode ser perigoso. Alguns conhecimentos têm um preço. As primeiras horas passaram sem incidentes. Evitei o 8º andar completamente, fazendo as rondas pelos outros andares normalmente. Mas às 2 da manhã, quando estava na recepção conferindo os monitores, notei algo perturbador. A câmera do 8º andar, que sempre funcionava normalmente, agora mostrava algo impossível. Márcia estava caminhando pelo corredor. Ia de porta em porta tentando abrir cada uma delas, como se estivesse me procurando. Liguei para João. Eu disse: João, ela está me procurando. Posso vê-la nas câmeras do 8º andar. João respondeu: isso não é bom.
Quando eles começam a se comportar diferente da rotina habitual, significa que algo está mudando. João continuou. Escuta, tem uma coisa que eu não te contei sobre esse prédio, sobre o que realmente aconteceu no incêndio. Eu perguntei. O que você não me contou? João disse. O incêndio não foi acidental. Foi provocado por um dos funcionários que estava sendo demitido. Ele colocou fogo no 12º andar durante a festa de fim de ano, porque queria que todos sofressem como ele estava sofrendo. João fez uma pausa. João continuou. O nome dele era Roberto. E ele não morreu no incêndio. Ele sobreviveu, mas foi preso. Morreu na cadeia 3 anos depois. Eu perguntei. E qual a importância disso? João respondeu. A importância é que Roberto descobriu uma forma de voltar. E ele está no 12º andar, comandando os outros mortos. Naquele momento, senti o prédio inteiro tremer levemente. As luzes piscaram. João disse pelo telefone. Ele sabe que você pode vê-los. E agora ele quer falar com você. De repente, o elevador começou a se mover sozinho. Ouvi o motor funcionando, os cabos correndo. Olhei para o painel indicador na recepção. O elevador estava subindo o 5º andar, 6º, 7º, 8º. E parou no 12º. Segundos depois, começou a descer. 11º, 10º, 9º. Eu disse para João. O elevador está vindo para cá. João respondeu. Saia do prédio. Agora. Eu falei. João, e se eu enfrentar isso de uma vez? E se for a única forma de acabar com tudo? João gritou pelo telefone. Não seja idiota! Você não entende o que está lhe dando! O elevador chegou ao térreo. As portas se abriram. Estava vazio, mas conseguia ouvir uma voz vinda de dentro, como se alguém estivesse falando pelos alto-falantes. A voz disse: Suba. Era uma voz masculina, grave, com um tom de comando. A voz continuou. Você quer entender? Então suba. 12º andar. Olhei para o elevador aberto. Sabia que se entrasse ali, talvez nunca mais saísse. Mas também sabia que se não fizesse nada, Márcia e os outros mortos continuariam me procurando, noite após noite. Entrei no elevador. As portas se fecharam sozinhas. O botão do 12º andar se iluminou sem que eu o tocasse. Durante a subida, a temperatura ficou cada vez mais baixa. Quando chegamos ao 12º andar, minha respiração estava saindo em vapor. As portas se abriram para um corredor que parecia completamente diferente do resto do prédio. As paredes estavam queimadas, com marcas de fuligem. O cheiro de fumaça era insuportável. E no final do corredor, havia uma luz fraca vinda de uma sala. Caminhei lentamente pelo corredor. Meus passos ecoavam de forma estranha, como se o som estivesse sendo distorcido. Cheguei à sala do fundo e vi algo que me fez questionar minha própria sanidade. Havia cerca de 15 pessoas na sala, todas vestidas como se fosse 1987, todas conversando e rindo como se estivessem em uma festa. Havia decorações de fim de ano, uma mesa com comida, e no canto, um homem tocando piano. Mas todos estavam queimados. Suas roupas, seus cabelos, suas peles mostravam marcas terríveis de fogo. E mesmo assim, eles agiam como se estivessem vivos e bem. No centro da sala, havia um homem de uns 40 anos, de terno escuro, que me observava com um sorriso perturbador. O homem disse: Finalmente você veio nos visitar. Eu sou Roberto. Eu perguntei: Você foi quem causou o incêndio? Roberto respondeu: Eu libertei essas pessoas de uma vida sem sentido, e agora posso fazer o mesmo por você. Roberto continuou: Você viu como é trabalhar aqui embaixo? Solidão, tédio, medo. Aqui em cima, temos companhia eterna. Nunca nos sentimos sozinhos. Eu olhei ao redor. As pessoas na festa continuavam suas conversas, mas agora percebi que todos estavam repetindo os mesmos diálogos, fazendo os mesmos gestos, como se fossem gravações em loop. Eu disse: Eles não estão realmente vivos. Estão presos. Roberto riu. Presos? Ou livres da dor do mundo real? Roberto se aproximou. Você pode escolher.
Continue trabalhando lá embaixo, sozinho, com medo, seguindo regras para evitar pessoas que só querem companhia. Ou junte-se a nós, para sempre. Foi quando percebi a verdade mais aterrorizante de todas. Roberto não estava morto como os outros. Ele havia encontrado uma forma de se manter consciente, de controlar os mortos, alimentando-se da energia deles. E agora ele queria me adicionar à sua coleção. Eu disse: eu escolho a terceira opção. Roberto perguntou: que terceira opção? Corri para o extintor de incêndio que havia na parede e o disparei na direção das decorações e da mesa. A festa parou instantaneamente. Todos me olharam com expressões de confusão. Roberto gritou: o que você está fazendo? Eu gritei para os mortos: o ano é 2024. Vocês morreram em um incêndio há 37 anos. Ele está mantendo vocês presos aqui. Uma das mulheres da festa disse: 1987? Mas acabamos de chegar. Roberto avançou na minha direção. Você não pode fazer isso. Eles são meus. Mas era tarde demais. Os mortos estavam começando a se lembrar. Suas expressões mudaram de confusão para horror, depois para raiva. O pianista parou de tocar. Roberto, você fez isso conosco. Márcia apareceu na porta da sala. Eu lembro agora. O fogo. A dor. Você nos matou. Roberto recuou. Eu o salvei da mediocridade. Os mortos se levantaram e começaram a cercar Roberto. Suas aparências mudaram, ficando mais distorcidas, mais aterrorizantes. Márcia disse: você nos deve 37 anos de paz. Corri para o elevador enquanto ouvia Roberto gritando atrás de mim. As portas se fecharam no exato momento em que vi os mortos se lançarem sobre ele. O elevador desceu em uma velocidade impossível. Quando cheguei ao térreo, saí correndo do prédio. Do lado de fora, olhei para cima. Todas as luzes do 12º andar estavam piscando violentamente. Depois, uma por uma, foram se apagando. João apareceu correndo na rua. João disse: o que aconteceu lá em cima? Eu respondi. Eu mostrei para eles a verdade. Eles se lembraram de quem realmente são. João perguntou: e Roberto? Eu disse: acho que finalmente pagou pelo que fez. Trabalhei mais 2 semanas naquele prédio. As atividades paranormais cessaram completamente. Sem música de piano, sem elevadores parando sozinhos, sem figuras nos corredores. Mas tem algo que me incomoda até hoje. Na última noite que trabalhei lá, encontrei um bilhete na mesa da recepção. Estava escrito com uma caligrafia feminina: obrigada por nos libertar. Mas agora, você sabe demais. Você viu o que existe entre a vida e a morte. E esse conhecimento tem consequências. Era assinado: Márcia. Pedi demissão no dia seguinte. Hoje trabalho em outro lugar. Um escritório normal. Durante o dia. Mas às vezes, quando fico sozinho à noite, ouço passos no corredor do meu apartamento. Ouço vozes sussurrando meu nome. E me pergunto se libertar os mortos do 12º andar foi realmente uma boa ideia. Porque agora parece que eles sabem onde eu moro. E talvez queiram retribuir o favor.